aqui já direto para continuar falando de trabalho. Infelizmente a notícia não é muito positiva, mas era de se esperar, né? Então, mais de 1,5 milhão de vagas no mercado de trabalho, numa situação muito difícil. 1,5 milhão de vagas foram fechadas em um ano. 2015 realmente vai ficar na história. E dizem os especialistas que 2016 não vai ser diferente. O Brasil fechou mais de 1,5 milhão de vagas de trabalho com carteira assinada em 2015. No ano, o total de empregos com carteira caiu 3,74% em relação a 2014. Os dados fazem parte do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, e foram divulgados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social. Isso é tudo consequência de uma mudança da matriz econômica que vinha dando resultado a partir do segundo governo do presidente Lula, né, que foi intensificado pela atual presidente, que ao assumir não podia criticar o anterior, porque ela também era ministra da Casa Civil, né, onde se investiu muito mais do que o país arrecadava, com essas intenções socialistas de ajudar os países aqui da América do Sul, Venezuela, Argentina, que pretendiam mudar o regime político e adotar políticas errôneas e principalmente investimentos em Cuba que foram levados dinheiro. Em 2015, quase todos os meses tiveram corte de vagas. Apenas em março o número foi positivo. Em dezembro foram 596 mil vagas a menos. O número de empregos cortados é o saldo, ou seja, o total de demissões menos o de contratações no período. No ano passado, foram 17,7 milhões de contratações e 19,2 milhões de demissões, resultando no corte de 1,5 milhão de vagas. Ainda de acordo com o CAGED, esses dados foram comparados com o ano de 1992. Caso você não se recorde, neste ano aconteceu o impeachment do ex-presidente Fernando Collor de Mello. O presidente Fernando Collor divulga uma carta ao povo brasileiro. Ele deixa o governo 2 anos e meio depois de tomar posse. Às 10h35 da manhã, o presidente foi embora do Palácio do Planalto. Ou como, por exemplo, o assassinato da atriz global Daniela Pérez. O corpo da atriz foi encontrado pela polícia no final da noite de ontem. O corpo foi achado num matagal numa rua deserta da Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Os atores que acabavam de gravar mais um capítulo da novela de Corpo e Alma correram para o local do crime. Ou ainda, lembrar o massacre do presídio Carandiru, onde morreram 111 presos. Uma briga entre grupos rivais provocou a confusão. Um preso levou uma paulada e os amigos dele reagiram. A polícia chegou com a tropa de choque e muitos cães. Toda a região foi cercada. Os presos tentaram sair pelo telhado, mas se assustaram com o helicóptero carregado. Ou seja, há 23 anos, o Brasil não tinha tantos desempregados. Desmando na economia, na política, essa briga na política, você vê na televisão toda hora uma briga, discutindo um com o outro. Isso aí gera uma desconfiança. O problema todo no Brasil é falta de confiança. Nós não temos confiança mais no atual governo. O governo meteu a pé pela mão, complicou tudo, o dólar subiu muito rápido. O juro diz que vai subir mais o juro. Vai ter que subir mais o juro, senão não vai segurar a inflação. A inflação corrói todo mundo, está acabando com todo mundo. Isso é muito ruim isso aí. Em Marília, os dados também não são positivos. Só em 2015 foram 1.580 desligamentos. Demissões somam mais de 25 mil, contra 24 mil admissões. Só no mês de dezembro foram 631 demissões. Apesar dos números negativos, o diretor do Fiesp disse que a capital nacional do alimento é privilegiada e não foi tão afetada com a crise. A gente percebe que Marília é uma cidade privilegiada.
Porque nós vimos aqui através do CAGED que teve 1.500 demissões. Entre quem foi demitido e demitido, a diferença foi 1.500. Uma cidade menor do que isso foi também 1.500. Uma cidade de 5 vezes menor, por Garça, teve 1.500 demissões a mais do que as demissões. Então, Marília é uma cidade que a indústria de alimento está segurando essa onda. A indústria cresceu, a indústria de alimento cresceu o emprego. Não vou dizer todas, mas algumas indústrias cresceu o nível de emprego. Então, Marília, vamos olhar Marília um pouco diferente, gente. Marília está num cenário bom. Lógico que não está numa ilha, aqui a gente tem o comércio que está ruim, tem o serviço que está ruim, mas de modo geral não está, tem cidades muito pior. Por setores, a agropecuária foi o único que teve saldo positivo de vagas de trabalho, 9.8 mil. Outros 7 setores tiveram queda, a indústria da transformação, construção civil, serviços, comércio, extrativa mineral, administração pública e serviços industriais de utilidade pública. Pensando no futuro, de acordo com o economista, o ano de 2016 não será diferente. Mais desempregos nos próximos meses podem assustar a população. Delineando dessa crise política que a gente tem, a falta de credibilidade na presidente e nos seus assessores diretos, principalmente da área econômica, não há uma luz ao fim do túnel tão rapidamente. E com isso, a inflação crescendo justamente hoje mais por culpa do governo do que pela procura em si. A principal lei da economia é da oferta e da procura. Se a procura é muito grande por esse microfone do qual eu estou falando, né, o preço desse microfone irá ampliar, porque a indústria terá que produzir mais e, às vezes, ela está na sua capacidade de limite de produção. Então, há esse aumento. Muito bem. Olha, tá aí, né? São informações importantes e vale a pena ressaltar que Marília realmente, né? Nós temos aqui empresários unidos que trabalham muito, são empreendedores que, na verdade, são referência, né, para o país todo, que lutam muito pela cidade. Por isso, ainda, nós temos números positivos. E eu acredito que, justamente por esses empreendedores, é que nós faremos a diferença. Vamos continuar acreditando. Olha,